Alunos do nono ano, sejam bem-vindos à aula de História. Hoje, 25 de setembro de 2020, vamos fazer a correção da atividade número 2, que foi postado no dia 16 de setembro, que na verdade é a revisão da nossa prova do dia 28 de setembro. É importante que você faça suas anotações, tenha foco e estude, pois uma coisa que ninguém consegue tirar de nós é a nossa sabedoria. Vamos então à questão número 1, e ela diz o seguinte: lembrando que o tema desta aula é Brasil de 1946 a 1964. Questão número 1. Visto que, de fato, a Constituição de 1946 estabeleceu normas e medidas para a instalação de uma estrutura democrática no país, dando ensejo a uma abertura do processo político nos 18 anos subsequentes. Ao observador mais descuidados, a redemocratização pode parecer radical do que na realidade, e foi. Com base aí nas afirmações contidas no texto, é possível afirmar o que? Se você marcou a letra C, você acertou. É possível afirmar que o retorno aí do pluripartidarismo, o de eleição diretas, foi superposto à estrutura herdada do Estado Novo, marcada pelo sindicalismo cooperativista e pelo sistema de interventorias, né? A gente sabe que o Estado Novo foi um Estado aí implantado por Getúlio Vargas, que na verdade foi uma ditadura, né? A partir do ano de 1946, o país começa a se redemocratizar de novo, implanta aqui, né, o retorno aí do pluripartidarismo, vários partidos políticos. Aconteceram aí a partir de 46 as eleições diretas, onde o povo foi nas urnas escolher o seu presidente, e também ao mesmo tempo nós podemos dizer que começou uma nova era democrática no Brasil. Isso foi até 1964, quando ocorreu a ditadura militar, correto? Vamos então à questão número 2, e ela diz o seguinte: o populismo manifesta-se já no fim da ditadura e permanecerá uma constante no processo político até 1964. Olha a pergunta. Pensando na existência do populismo no Brasil durante o período compreendido entre 1946 e 1964, esse pode ser caracterizado como que pode ser caracterizado o populismo? Ele pode ser caracterizado da seguinte forma: se você marcou a opção letra B, você acertou. O populismo ele pode ser caracterizado como um regime fundado em projetos de inclusão social, buscando a modernização da sociedade, liderado por líderes carismáticos, aquelas pessoas aí que tinham um vínculo muito grande com a população. É por isso que a gente fala populismo, correto? Vamos então à questão número 3, e ela diz o seguinte: nas eleições presidenciais de dezembro de 1945, podiam-se ler cartazes com os seguintes dizeres: brasileiros, ele disse, para presidente, Eurico Dutra. Na propaganda acima, o pronome ele refere-se a quem? Se você marcou a alternativa letra B, Getúlio Vargas, você acertou. Vamos então à questão número 4, e ela diz o seguinte: no início de outubro de 1950, na pequena cidade de São Borja, Getúlio Vargas deparou-se com uma faixa extremamente representativa do sentimento da população brasileira daquele período. E a faixa dizia o seguinte: no Senhor nós votaremos, em quem o Senhor mandar, nunca mais. Analisando a citação acima, é correto concluir, exceto
Se você marcou a letra D, você acertou. O político Vargas perdeu a fidelidade do eleitorado brasileiro dos anos 50. Na verdade, ele não perdeu aí a fidelidade do povo brasileiro. Por quê? Porque ele retorna em 51 como candidato a presidente e é eleito novamente. Se ele tivesse perdido aí a fidelidade do povo, ele não tinha sido eleito e ter ficado aí novamente na presidência da República até 1954, correto? Vamos então à questão número 5. E a questão número 5, ela diz o seguinte: varre, 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 vassourinha. Varre, varre a bandalheira, que o povo já está cansado de sofrer desta maneira. Jânio Quadros é a esperança desse povo abandonado. Esse jingle acompanhou o candidato Jânio Quadros durante a sua campanha à presidência da República em 1960. A letra sintetiza a seguinte política de resolução dos problemas da época. Bom, gente, se você marcou a letra A, você acertou. A austeridade do governo e o controle dos gastos públicos conferiam aí, a inflação e a corrupção oficial. O varre, 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 vassourinha de Jânio Quadros, que foi o jingle da campanha dele de 1960, era justamente para varrer a corrupção que estava instalada no país naquela época. Tanto é que o símbolo da campanha dele foi uma vassoura, ok? Vamos então para a nossa próxima questão, a questão número 6. A charge demonstra que a conjuntura política de 1962 favorecia João Goulart o quê? Olha só, se você marcou a letra C, promover o retorno do presidencialismo, efetivado aí o plebiscito em 1963, você acertou, correto? Vamos então à questão número 7. A questão número 7 diz o seguinte: lutei contra a expoliação do Brasil, lutei contra a expoliação do povo, tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Vos dei a minha vida, agora vos ofereço a minha morte. O trecho acima está relacionado aos acontecimentos de 24 de agosto de 1954, que culminaram. O que aconteceu no dia 24 de agosto de 1954? Culminou o quê? Se você marcou a letra E, você acertou. No suicídio do presidente Getúlio Vargas, pressionado por setores conservadores e grupos internacionais. Este dia foi o dia que Getúlio tira sua própria vida. Questão número 8. O governo Juscelino Kubitschek foi responsável por quê? Pelo quê? Se você marcou a letra D, você acertou. Pela entrada maciça de capitais estrangeiros e a internacionalização de nossa economia, correto? Vamos então à questão número 9, e ela diz o seguinte: quais os partidos políticos que dominaram a vida parlamentar brasileira durante o período democrático de 1946 e 1964? Se você marcou a letra I, você acertou. Os seguintes partidos que dominaram o Brasil de 46 a 64: o PSD, a UDN e o PTB, ok? Vamos então à questão número 10. No Brasil, os anos de 1954, com o suicídio de Vargas, 1961 com a renúncia de Jânio e 1964 com a deposição de Jango, são datas que marcam os momentos críticos do... Se você marcou a letra A, você acertou. Momentos críticos do populismo, correto? Lembrando também, alunos, que é importante que você saiba que esta pequena revisão, essa pequena atividade é justamente para que nós possamos entender melhor o conteúdo,
para fazermos nossa prova dia 28 de setembro. Você deve estudar aí esse tema Brasil de 1946 a 1964. Até a nossa próxima aula. Um grande abraço.